Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, junto com os meus irmãos, louvar ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito para conosco, louvar também por esse momento difícil que nós estamos passando, que Ele está nos forjando, que Ele está trabalhando os nossos corações, que Ele está dando oportunidade ao mundo que tem voltado as costas para Ele, que se arrependa, que se prostre, que se curve diante dEle. Eu creio que todas as coisas colaboram, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e toda essa situação pode também trazer pessoas para buscarem ao Senhor, para terem realmente um entendimento pelo Espírito Santo que Ele reina absoluto sobre todas as coisas. Eu quero convidar esta amada igreja a abrir a sua Bíblia em Lucas 4, 42. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 42. Nós vamos entrar pelo capítulo 5 até o versículo de número 11. Diz a palavra do Senhor: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. Instavam para que ele não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também para as outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediram que entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediram que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, e pondo a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, quão gloriosa é a tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, a tua palavra está apta para mudar os corações essa noite, para transformar, para colocar nos corações o caráter de Cristo Jesus, para formar Cristo nos corações. A tua palavra, Senhor Deus, ela é muito sublime para nós, Senhor Deus. Nós queremos te louvar porque temos esta oportunidade de meditar mais uma noite na tua palavra. Senhor Deus, vem com teu poder, com teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, nos direciona, nos capacita, nos dá entendimento, discernimento de espírito para que nós possamos entender o que a tua palavra tem para nós, Senhor Deus. Senhor Deus, nós sabemos que ela é mais valiosa e mais preciosa do que o ouro e a prata, Senhor Deus. Nada nesse mundo pode ter o valor da tua palavra. E sabemos também que todo esse mundo passará, mas que a tua palavra permanece eternamente. Senhor Deus, talvez nós tenhamos vivido uma semana deixando as coisas de Deus para segundo plano, mas perdoa-nos, Senhor Deus. Perdoa-nos e nos coloca agora, Senhor Deus, em submissão à tua vontade, quando a sua palavra está sendo liberada. Faz um milagre em cada coração, Senhor Deus. Tira todo o pânico, todo o pavor que as pessoas têm enfrentado durante essa pandemia. Coloca segurança, Senhor Deus. Coloca esperança no coração do povo, Senhor Deus, para que o povo possa continuar a sua vida louvando e bendizendo o teu santo nome.
Senhor Deus, há uma grande quantidade de pessoas na nossa nação que não te conhecem, Senhor Deus, que dizem te conhecer, mas não vivem para a glória do Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que se elas partirem sem Cristo Jesus, será um desastre total, mas tu pode, através da tua palavra, trazer esses corações cativos ao Senhor. Então faz um milagre, Senhor Deus, faz um milagre, porque quando nós depositamos toda a nossa esperança e confiança no Senhor, nós temos a decisão mais acertada das nossas vidas. Senhor Deus, visita cada irmão, cada irmã, tu sabe o que está acontecendo em cada lar essa noite, tu sabe qual é a ansiedade de cada coração, Senhor Deus, tu sabe onde está o vazio desse coração também, preenche, Senhor Deus, com a tua rica e bendita palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós começamos a partir do capítulo 4, versículo 42, para nós entendermos um pouco mais qual era o propósito de Deus no seu ministério terreno. As pessoas falam só da cruz, que ele veio para morrer, sim, é uma verdade bíblica, é uma verdade. Mas quando nós lemos aqui no versículo 43, porém ele disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também para outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Meus irmãos, o Senhor Jesus curou, o Senhor Jesus alimentou multidões, o Senhor Jesus expulsou o demônio, tudo isso para cumprir a profecia a respeito desse. Mas havia um objetivo maior, que era anunciar o evangelho, a boa notícia que Deus, através de Cristo Jesus, salvaria o homem arrependido. Meus irmãos, no momento de tão pouca esperança que passa a nossa nação, uma confusão tanto política, econômica, social, sanitária, uma confusão, um bate-cabeça, uma total falta de esperança, talvez, vem a palavra do Senhor dizendo, olha, eu vim para anunciar o evangelho do reino de Deus, para isso eu fui enviado. As pessoas queriam Jesus que curasse, queriam Jesus que libertasse, queriam Jesus que as alimentasse, mas poucos queriam o Jesus que ensinava o evangelho, anunciava o evangelho. Porque o evangelho, apesar de ser a salvação do homem, é a morte também do homem. O evangelho, quando ele traz a grande notícia que o homem é salvo em Cristo Jesus, ele traz também uma outra notícia, que o homem tem que morrer. E é interessante que o homem é tão apegado a este mundo, e tão apegado a este corpo, e tão apegado a este estilo de vida, que quando fala que o homem tem que morrer, ele até pode concordar, mas ele não admite no seu coração. Tanto é que nós temos visto um grande número de pessoas que se declaram evangélicos, mas que não morreram. Não morreram. Não mataram a sua carne. Não estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a evidência de que eles não aceitaram a mensagem do evangelho é que eles estão vivos para si mesmos, vivendo para os deleites e prazeres de um mundo transitório, um mundo que jaz no maligno. O Senhor Jesus, ele tinha o fundamento era o evangelho, ele tinha que anunciar o evangelho. As pessoas têm recusado o evangelho, as pessoas não querem o evangelho, porque o evangelho, o homem tem que negar a si mesmo, o evangelho, o homem tem que morrer para si mesmo, o evangelho, o homem tem que tomar a cruz, o evangelho, o homem tem que parar de seguir os seus próprios pensamentos e seguir a Cristo Jesus. Então esse evangelho não interessa a maioria da população, mas é o único evangelho que pode levar um homem em segurança e levar um homem à eternidade a viver com Cristo Jesus. E é para isso que Jesus veio. É para isso que ele foi enviado. E ele continua agora. Depois ele estava aqui na Judéia, mas agora ele sobe um pouquinho e ele já está na Galileia. Olha o que diz a palavra. Estando lá na Galileia, a multidão o apertava. Por quê? A multidão queria o Jesus da cura, queria o Jesus dos milagres. E ele então entrou, viu 2 barcos na praia, entrou e pediu para que eles colocassem o barco, para que ele tivesse o quê? Espaço,
Porque qual que era o objetivo dele? Anunciar o evangelho do reino de Deus. Esse era o primeiro objetivo, o principal objetivo. E ele precisava de espaço, porque a multidão queria pão, a multidão queria cura, a multidão ouviu falar que esse Jesus libertava dos demônios, e eles queriam estar ali com Jesus. Diz a palavra no versículo 3, que entrando em um dos barcos que era de Simão, pediram que afastasse da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Ensinava o quê? O evangelho. Meus irmãos, Jesus ia a um local, falava do evangelho. Jesus ia para outro local, falava do evangelho. Ele curava, ele fazia milagres, mas a prioridade era essa. E ele estava mais uma vez. Se ele não conseguia, então, por causa do aperto da multidão, ele entrava no barco e pedia para ficar um pouco mais longe, porque ele precisava anunciar. O mundo tem uma carência, o mundo tem um problema, o pecado. A carência de Cristo e o problema, o pecado. E o mundo tem se deleitado no seu pecado. E o mundo tem tido prazer no seu pecado. E isto só pode ser curado em Cristo Jesus. Quando acabou de falar, ele vira para Simão e falou: olha, vocês não pegaram peixe. Vocês estão desanimados hoje, lavando as redes. Mas vá ao fundo e lance as vossas redes. Simão, ele até tenta, com uma retórica, falar: Senhor, nós somos pescadores, nós vivemos disso, nós somos peritos em pesca, e nós entendemos que pescamos toda noite, porque não se pega peixe de dia, é de noite. Para esse tipo de pescaria, à noite. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, debaixo da tua palavra, nós vamos lançar a rede. Então, em outras palavras, Simão falou, e para que talvez muitos ali ouvissem: Senhor, é impossível a ordem que o Senhor está nos dando, mas debaixo da tua palavra nós vamos lançar as redes. Meus irmãos, interessante que Jesus, ele estava ensinando o evangelho lá na Judéia, ele estava ensinando o evangelho ali na Galileia, de frente ao mar da Galileia, e ele agora fala: olha, eu vou mostrar para vocês que eu coordeno todas as coisas, inclusive os cardumes de peixe. E eles vão e lançam a rede. Diz a palavra que eles tiveram uma pesca maravilhosa, que é o título desse texto, uma pesca maravilhosa. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros: venham, para nos ajudar. E eles encheram 2 barcos, a ponto dos barcos quase afundarem, de tantos os peixes. Nós poderíamos parar por aqui e satisfaríamos toda essa multidão. Toda essa multidão estaria satisfeita, porque elas teriam muito peixe, ou muitos peixes. Se nós falarmos isso no tempo de hoje, vai até soar bem a maioria dos ouvintes. Esse é um Jesus que dá peixes. Então eu vou até ele, debaixo da palavra dele, eu faço certas coisas e eu vou ter abundância de bens. Poderia ter acabado aqui essa história sem que a maior necessidade do homem fosse resolvida. E é o que nós temos recebido em muitos púlpitos hoje. Aquilo que é um acessório, que são os milagres. Um acessório para que as pessoas entendam quão grande é o Senhor. Ele tem sido o principal na vida de muitos. Muitos peixes aqui saciariam a multidão por 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas só. E eles entendem aqui que esse Deus, ele é poderoso. Esse Jesus é poderoso. Ele reina e governa sobre o mar. Mas somente um homem teve uma reação à maneira de Deus. Diz a palavra, versículo 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo... A primeira reação de Pedro foi reconhecer que ele estava diante do Senhor Jesus. Por quê? Porque um homem só se dobra diante de alguém muito importante. E ele reconheceu
alguém que era muito mais do que um homem muito importante. Ele se rende aos pés de Cristo Jesus. Ele sabe que era impossível pegar peixes àquela hora do dia. Ele sabe que ele já tinha trabalhado junto com seus colegas pescadores, seus sócios, a noite toda e nenhum peixe eles haviam apanhado. Mas agora ele viu um homem que coordena todo o mar e que fala e acontece da maneira com que ele falou e que havia autoridade na sua palavra. Este homem chamado Pedro, ele só tem uma reação diante de Jesus. Diz a palavra, prostrou-se aos pés de Jesus. Meus irmãos, muitos de nós se ajoelham para orar, muitos de nós põem a cabeça no chão, a boca no pó, mas quantos fazem isso de todo o coração? Quantos fazem isso com a mente, não querendo nada em troca, não querendo riquezas aqui nessa terra, não querendo bens aqui nessa terra, não porque alguém está doente na sua família, embora não seja errado você orar porque alguém está doente na sua família, mas eu estou dizendo que não é uma prioridade diária dessa pessoa. Quantos? Quantos? Muito poucos. Pedro aqui, ele tem uma reação diferenciada. Ele se prostra aos pés de Jesus porque ele viu que havia poder naquele nome. Aquilo não era algo que um homem poderia fazer, a não ser um Deus todo-poderoso. E Pedro se prostra diante desse Deus. E é muitas vezes isso que nós temos errado. Nós estamos dentro de uma igreja muito tempo, mas o nosso coração não está rendido ao Senhor, não está prostrado diante dele. Nós podemos até fechar os nossos olhos para orar, para cantar, podemos até fazer alguma encenação diante da igreja do Senhor, mas quando nós estamos sozinhos, não há o rendimento dos nossos corações diante desse que comanda o universo, que comanda os mares e os cardumes de peixe. Que toda a palavra dele é recebida e acatada. Somente o Senhor Jesus, somente o Deus Todo-Poderoso. E este homem agora, ele se prostra. E tem mais uma atitude que há no coração desse homem. Ele diz, Senhor, retira-te de mim. Muitos podem ler essa frase e falar, mas eu não estou entendendo, Pedro. Se eu estivesse perto de Jesus, eu abraçaria Jesus. Talvez você abraçaria Jesus, mas continuaria perdido. Quantos abraçaram Jesus? Quantos caminharam com Jesus? Quantos viveram dias ali com Jesus, mas não entenderam nada sobre Jesus? Tanto é que Pedro diz, Senhor, retira-te de mim. Talvez a interpretação de muitos seja equivocada, porque a verdadeira interpretação é, Senhor, retira-te de mim, porque não sou digno de estar diante do Senhor. Olha a maravilhosa obra que o Senhor faz no coração de Pedro. Senhor, retira-te de mim, porque Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu tens a palavra de autoridade sobre todas as coisas, nada pode resistir à Tua palavra, Tu és o Deus supremo, e eu, um miserável pecador, cheio, manchado, imundo pelo pecado. Meus irmãos, essa é a grande questão que eu tenho lutado para que a igreja entenda. Se um dia, você que diz que é convertido, se você realmente na sua conversão não olhou com os olhos espirituais para Deus, para Cristo Jesus, e diz, Ele é puro e eu sou miserável pecador, eu sou o pior dessa terra, você jamais teve um encontro com Cristo Jesus. Você jamais teve um encontro com Cristo Jesus. Porque as pessoas, eu sei que há uma alegria no coração, como há aqui no versículo 22, a vocação de Levi, quando ele é salvo, ele vai dar uma festa. Eu sei que há essa alegria, mas há a miséria também, porque quando nos é elucidado quem somos realmente, quem Cristo é, pelo poder do Espírito Santo, há um transtorno nos nossos corações, pelo estado de miséria que nós nos encontrávamos até aquele momento, e pela pequenez que nós seremos por todos os dias que viveremos aqui nessa terra. Então nós temos que entender isso no momento da salvação. Há de ser um coração que
quebranta-se na presença do Senhor, que se curva diante do Senhor, mas há de ser um coração que entende que não merece, não é digno de estar à frente do Senhor. Então eu quero dizer para vocês, isso já ocorreu na sua vida? Isso já ocorreu no seu coração? O seu coração já passou o que passou o Pedro aqui, de conseguir ver que Deus é lindo, maravilhoso, puro, perfeito, santo, santo, santo. Quando nós vamos até Isaías, capítulo 6, olha o que diz a palavra, quando Isaías tem uma visão de Deus. Olha o que diz aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, coitado de mim, miserável que sou. Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Meus irmãos, hoje as pessoas entram no templo de qualquer maneira. Sequer tiram um chapéu, vão de short, de bermuda, de óculos escuros, só falta pôr o pé na cadeira, tem que levar copo d'água, porque eles não conseguem ficar 1 hora dentro de um culto, 1h30 dentro de um culto sem beber água. É uma tragédia, é uma tragédia. Olha como é que foi a visão. Os querubins, aqueles que estão ali assistindo ao Senhor, tampavam os rostos, tampavam os pés. Hoje não há nenhum tipo de reverência, nem mesmo dentro do templo. Como nós vamos chegar à posição de nos quebrantarmos dessa maneira? Só se houver uma ação do Espírito Santo, uma atuação dele no coração dessa geração. Essa geração que não quer saber de nada do que é sério, do que é verdadeiro, do que é puro e do que é santo. Quando Isaías tem essa visão, ele falou: olha, sou miserável, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como Pedro diz: ai, retira-te de mim, porque sou miserável e pecador. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. E ela continua dizendo: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Eles viram que aquele milagre não tinha ali a visão nos peixes, mas eles viram em quem o praticou e como ele praticara isso e como havia poder na sua palavra. Então nós preocupamos muito hoje, talvez o Senhor até tenha retirado muita oportunidade de milagres dentro da igreja, porque as pessoas valorizam o milagre em si e não aquele que pratica. E na verdade, quando Deus usa um homem, não é para admirar o homem, é para admirar o Senhor, é para louvar o Senhor, é para dar glórias a Deus. E hoje, se houver um milagre dentro da igreja, eles vão adorar a pessoa e o milagre. Isso está errado. Eles não estavam importando com a quantidade de peixes, eles importaram com aquilo que Deus operou, porque eles viram ali que aquele homem era Deus, havia poder no seu nome, havia muito mais do que o produto que ele ofereceu, mas quem ele era. E a igreja precisa buscar o Senhor pelo que ele é, não porque ele pode dar. Meus irmãos, nós estamos num tempo em que sinais acontecem, delimitando ali que há um fim, confirmando que a palavra é a verdade e que um dia tudo isso vai acabar. Mas para você vai acabar de que maneira? Em Cristo Jesus ou fora de Cristo Jesus? Estes homens, então, eles valorizam o autor, eles valorizam o Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra que Jesus agora ele chama Simão. Não temas, não temas, não fica com medo, não fica apavorado. Agora, de agora em diante, você vai ser pescador de homens. Pedro,
eu estou passando um apagador na sua vida agora, uma borracha. Aquilo passou. Agora você vai em nova direção. Aquela época de você pescar peixes acabou. Não é mais a sua profissão. Agora você é um escolhido do Senhor para pescar homens, para ganhar vidas para o reino. O que você fazia aqui alimentava as pessoas por esse tempo que elas estão na terra. O que você vai fazer de agora em diante, anunciando Cristo Jesus, anunciando o Evangelho, é por toda a eternidade. Eu estou te tirando de algo bacana que você fazia, legal, mas agora eu vou te dar algo maravilhoso para você fazer, algo que vai além desta vida aqui, transitória e passageira. Meus irmãos, vocês entenderam que há a urgência da pregação, mas vocês entenderam que há o poder da pregação? O poder da pregação é tão forte que ele não sacia uma vida somente aqui nessa terra, mas por toda a eternidade. Então agora nós precisamos entender quais são as nossas prioridades. O Senhor te chama, tu vai ser pescador de homens. O que você vai fazer? Você vai falar, não, eu quero continuar pegando peixe, que é muito bom. Não, eu não quero, é muita responsabilidade. Não, eu não quero, eu não sei falar. Não, eu não quero, eu tenho vergonha de ficar diante das pessoas. Aquele que chamou é aquele que capacita. Aquele que chamou é aquele que enche do Espírito. Aquele que é cheio do Espírito, ele vai. Ele não sabe de que maneira, porque o Espírito Santo é como o vento. Nós sabemos, ouvimos seu barulho, mas não sabemos de onde vem nem para onde ele vai. Está lá em João 4:8. Que foi um encontro de Nicodemos com o Senhor. E agora, diante desta palavra, não temas. Doravante, agora vocês serão pescadores de homens. E eles obedecem ao Senhor. Isso que é mais maravilhoso. Esse homem intempestivo, esse homem bravo, esse homem que avançava, que pulava, que cortava a orelha. Diz a palavra aqui no versículo 11 que eles, arrastando os barcos, deixaram tudo. Meus irmãos, essa é a parte mais difícil. Deixar tudo. Por quê? Porque o nosso coração é apegado a tudo. O nosso coração se deleita em tudo que há nessa terra. Nós podemos negar diante da igreja, mas nós, no silêncio do nosso quarto, nós somos apaixonados pelas coisas. Nós queremos ter móveis, imóveis, nós queremos ter carros, nós queremos ter coisas. Nós queremos ter bastante comida, nós queremos ter bastante vestuário, né? Nós queremos ter coisas. Quando o Senhor nos chama para ser alguém em Cristo Jesus. Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo. O que você tem deixado para seguir a Cristo Jesus? O que você tem feito? Isso pesa no seu coração? Isso traz dor quando você diz, eu preciso deixar tudo? Será que isso dá para você compreender que quando o Senhor te chama, Ele te chama com exclusividade para alguma coisa? É interessante. Deixando eles tudo. Não é fácil deixar tudo, mas como Eliseu, que estava lavrando com a 12ª junta de bois, veio Elias e jogou a capa sobre ele, e ele diz, você já entendeu tudo que eu fiz. Ele falou, eu vou só despedir dos meus pais. Ele foi, despediu dos seus pais, depois pegou os bois, matou os bois que estavam ali puxando o arado. Ele pegou aqueles, vamos dizer, aqueles implementos, né, que você põe nos bois para que ele puxasse o arado. Ele queimou e com esse fogo ele assou os bois, porque ele falou, isso agora não tem mais na minha vida, isso agora acabou, agora eu já entendi o que o Senhor quer de mim. E diz a palavra que ele comeu os bois ali e foi junto com Elias. E foi o sucessor de Elias. Deixando tudo. E termino dizendo, deixando tudo, o seguirão. É interessante isso porque
quando nós deixamos tudo, nós não temos o que fazer a não ser seguir a Jesus. Aqui nessa terra, nós perdemos tudo. Aqui nessa terra, nós perdemos até a direção de tudo. Mas agora tem aquele que nos dirige, que é Cristo Jesus. Então eu deixo tudo. Então eu preciso agora fazer o que eu tenho que fazer, seguir a Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós estivermos seguindo a Cristo Jesus, grandes coisas ocorrerão através das nossas vidas, porque Ele nos conduzirá onde Ele quer, porque Ele nos colocará onde Ele quer, porque Ele falará através de nós aquilo que Ele quer. E foi isso, por isso que o projeto de Jesus no seu ministério é perfeito, porque ele veio com o objetivo, anunciar o Evangelho. O Evangelho é Deus restaurando o homem através de Cristo Jesus. E Cristo Jesus vai à cruz, que é o cumprimento do Evangelho, da palavra. E ele ressuscita ao terceiro dia. Ele garante a vitória daqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que morrem com ele na cruz do Calvário. E agora nós precisamos seguir a Cristo Jesus. Eu quero chamar a tua atenção. O que o mundo pode te dar? O que todas as coisas, se você ganhar muito dinheiro, se você ganhar muitas propriedades, o que isso pode preencher o seu coração? Quanto isso pode preencher o seu coração? Olha, eu sei que você possuir coisas para a glória do Senhor é maravilhoso, porque você pode ter coisas preciosas aqui e pode servir outras pessoas com esses bens. Mas quando nós estamos fora de Cristo, esses bens são uma perdição para a nossa vida. E é interessante que no caso aqui o Senhor requereu tudo deles e eles deixaram e seguiram a Cristo Jesus. Então você precisa ver o que está te atrapalhando para seguir a Cristo Jesus. O que está te impedindo de seguir a Cristo Jesus. O que está perturbando o seu coração e não está te deixando seguir a Cristo Jesus. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz que nós devemos deixar todo peso e pecado. Então, o pecado nós sabemos que nós temos que eliminar das nossas vidas todos os dias, né? Porque nós pecamos contra o Senhor todos os dias. Mas os pesos são coisas que nós não percebemos muitas vezes, nós achamos que não tem nada a ver. E isso vem roubando o nosso tempo de comunhão com Deus, vem roubando o trono do Senhor nos nossos corações, vem dificultando as nossas caminhadas, vem colocando barreira no nosso percurso. Então eu quero chamar a tua atenção. É tempo de nós voltarmos para a palavra do Senhor. É tempo de nós acharmos que uma cura que o Senhor faz é maravilhosa. É tempo de nós acharmos quando o Senhor pega uma pessoa que está lá na humildade, essa pessoa estuda e Deus abençoa, capacita e ela se torna um empresário valoroso. É uma bênção. Mas o melhor disso tudo é glorificar e saber que o Senhor fez toda essa obra. E nós nos rendemos não às coisas aqui, não ao resultado desses milagres, mas a Ele, o dono de todas as coisas, o Supremo Salvador, o Supremo Senhor, aquele que nós temos que nos curvar diante dele, não só com o corpo, mas com o coração. Nós temos que rasgar não só as nossas vestes de humilhação, mas rasgar os nossos corações, como diz a palavra lá em Joel. Meus irmãos, o quanto tem sido bom para você seguir a Cristo Jesus, ou quanto você tem deixado de seguir a Cristo Jesus, que sirva de alento para você, que sirva de atenção para você, uma chamada de atenção para que você volte para a palavra do Senhor, para que você mergulhe na palavra do Senhor, para que você viva, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor Jesus. As pessoas lá fora, elas precisam de uma coisa só, o Evangelho da graça. E você precisa levar o Evangelho até essas pessoas. Suplique ao Senhor para que você seja um instrumento de bênção nas mãos dele. Suplique ao Senhor para que ele te use de todas as formas, para que pessoas recebam Jesus como Salvador. Leve esta mensagem, a única que pode transformar um homem e uma mulher e tirar da condenação e colocar na salvação em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te render graças, porque tu és maravilhoso. Senhor Deus, nós vivemos
muitos problemas nas nossas vidas, mas mesmo assim, o Senhor deve ser adorado em todos os momentos das nossas vidas. Ah, Senhor Deus, quão preciosa é a Tua palavra, quão maravilhosa é a Tua palavra, e o Senhor aqui nos permite refletir hoje, Senhor Deus, em mais uma porção da Tua palavra. Senhor Deus, que esses corações sejam alimentados pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa inundar esses corações com a Tua verdade. Senhor Deus, nós precisamos de muito pouco aqui nessa terra, mas nós precisamos muito da Tua palavra. Nos leva, Senhor Deus, a um tempo especial de adoração, onde os nossos corações vão se dobrar e se curvar diante do Senhor, onde nós vamos ouvir o Teu chamado e nós vamos obedecê-lo. Senhor Deus, levanta uma geração aqui, Senhor Deus, de homens e mulheres que temam somente ao Teu santo nome, que amem a Tua causa, Senhor Deus, e que sejam os anunciadores do Evangelho da Graça. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.